Amigos, vamos para o tema. Vamos começar o nosso tema de hoje. Vamos falar sobre vales, mas antes vamos orar. Bom dia, Gu Ortiz, Marcele Toledo, a Gláucia Lux. Bom dia, amiga Cláudia Tene. Muito bom dia. São 10. Muito bom ter vocês aqui, viu? Vamos começar o nosso tema, gente? Vamos orar e pedir ao Senhor a bênção dele sobre a nossa vida para este dia, mas também para esta semana. Que o Senhor nos abençoe poderosamente, amigos. É isso que eu desejo para todos vocês. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer por mais um dia que o Senhor nos concede de vida. Obrigado pelo ar que respiramos, pela vida que temos, pela tua misericórdia que se renova todos os dias e todas as manhãs sobre a nossa vida. Grande é o teu amor, grande é a tua fidelidade. Nós temos visto e nós temos provado da tua fidelidade todos os dias da nossa vida. Senhor, nesta manhã nós nos colocamos mais uma vez no início dessa semana, nos colocamos diante do Senhor para ouvirmos a tua voz, para aprendermos mais do Senhor. Fale conosco neste dia e nessa semana. Temos temas para conversarmos, tantas coisas que o Senhor quer falar conosco durante esta semana. A semana passada foi boa, ouvimos a tua voz, mas nesta semana o Senhor quer falar mais ao nosso coração e nós queremos aprender mais de Ti. Ajuda-nos, Pai. Fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, amigos. Amém. E vamos para o tema desta manhã. Vamos falar sobre vales, baseado no Salmo 23, que é conhecido, este salmo de todos nós, que diz assim, eu vou ler aqui: O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Versículo 4. Mesmo quando eu andar por um vale, de trevas e de morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem, me socorrem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. E Davi diz: eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Quero destacar aqui o versículo 4, vou ler mais uma vez. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem, me socorrem, me consolam. Bom, amigos, pergunta de hoje para nós conversarmos um pouco aqui. Você já começou um dia tão bom e de uma hora para outra se tornou um dia péssimo, terrível? Já aconteceu isso com você? Você acordou bem, acordou disposto e de repente de uma hora para outra o dia mudou, se tornou terrível. Aconteceu uma coisa que tirou o seu chão. Aconteceu já isso com você? Diga para mim se já aconteceu. Em poucas palavras, coloque aqui para mim o que aconteceu. O meu amigo Tiago Cadelo. Pois é, amigo, várias vezes, né? Se vocês puderem comentar rapidinho assim, um fato, algo pequeno, enfim, alguma coisa que aconteceu com você. Você começou bem o dia, de repente você recebe uma notícia, acontece um problema, enfim, mudou o seu dia. Aquilo que estava bom ficou horrível. Começou tão bem e tão bom
o seu dia, mas de uma hora para outra acabou. Me diga. O que aconteceu? Olha lá. A Aline disse, foi o falecimento de uma amiga. A Nadir disse, caiu uma venda grande. Meu amigo Aldo disse, muitas vezes. O Helder Mota, meu amigo também querido, a cirurgia do coração. Pois é, amigo, nós acompanhamos você, né? Foi um tempo difícil, tempo de vale mesmo. A Ana disse, o dia da minha demissão, o falecimento do pai. A Selma disse o falecimento do irmão. Olha aí, gente, a notícia triste. O Thiago disse problema na empresa. Pois é, amigos. Olha só, tantas coisas. Ó, doença diagnosticada, problemas familiares. O dia do falecimento do pai. Enfim, perdeu o emprego. A morte do meu filho, disse a Eveline, por acidente de carro. Puxa vida, querida. Que o Senhor console sempre teu coração, que com certeza é uma marca que leva para o resto da vida. Mas o Espírito Santo vai te consolar cada dia. Meus amigos. Qual foi o seu sentimento? Diga para mim qual foi o seu sentimento quando você recebeu essa notícia terrível. Qual foi o seu sentimento? Frustração? Dor? Angústia? Medo? Qual foi o seu sentimento? Olha lá. Tantas notícias que vocês estão colocando aqui, que eu estou lendo. Notícias horríveis, né? A mãe na UTI, o filho que sai de casa, o falecimento de um amigo, o falecimento de um ente querido. Não é fácil. Olha lá, o pessoal está escrevendo. Frustração, sentimento de frustração, dor na alma, tristeza, medo, tristeza, angústia. Pois é, meus amigos. A Sumaia disse, me senti sem chão. A Gleiciane disse, o medo do amanhã. A Ana disse, desespero, tristeza profunda. A Vi Brás, ela diz, dor na alma, ódio. E aí vai, eu estou lendo todos vocês aqui, amigos. Choro, angústia, amargura, tristeza profunda, medo. Pois é. Muitas mortes na minha casa, disse a Lu Vilti. Que triste isso. Falecimento dói muito. Quando o filho teve febre amarela, puxa vida, E os sentimentos são terríveis. O falecimento de 2 pessoas da família por Covid, disse a Maria Botelho aqui. Que terrível isso. Realmente, né, gente? Não é uma gripezinha, não. A coisa é feia. A gente sabe disso. É por isso que a gente tem que se cuidar. Não é fácil não. Olha só, falecimento do esposo, enfim. Bom, gente, vamos começar o tema. Vamos conversar sobre este tema nesta manhã. Amigos, a questão é a seguinte, a verdade é a seguinte, que a vida ela é feita de contrastes. Nós vivemos tempos bons e nós vivemos tempos ruins. A vida de todo ser humano, gente, é uma mistura. A nossa vida é uma mistura de tristezas e alegrias, de vitórias e derrotas, de sucessos e fracassos. E por que não dizer também de montanhas e vales, não é? Montanha, o que é? Montanha é um alto relevo que se destaca da planície. O vale é uma depressão ou planície entre montanhas. Montanhas fala de posição elevada. Montanhas fala de sucesso, de vitórias, de conquistas, de estar no alto. O vale fala de posição baixa. Vale fala de lutas, de provas, dificuldades, momentos difíceis, de momentos de adversidades. Há momentos da nossa vida que nós estamos nas montanhas, não é verdade?
que é quando tudo está bem, né? Parece que tudo está dando certo, nós estamos vencendo, nós estamos por cima. Mas há também os momentos dos vales, que é quando surgem os problemas, quando surgem as dificuldades, as adversidades, e estamos por baixo. Se todo dia, veja bem, se todo dia fosse um dia ensolarado, nós viveríamos num calor forte do deserto e ficaríamos desidratados, se todo dia fosse calor. Mas se todo dia também fosse chuva, nós viveríamos encharcados, com inundações. Não é verdade? Então, a questão e a verdade é que nós vivemos dias ensolarados e dias de chuvas. Nós vivemos tempos bons e tempos ruins. Tempo de sol, sem nuvens, e tempos também onde a chuva está nublado. Nós enfrentamos as montanhas e os vales, que tudo isso nos faz crescer e amadurecer. A boa notícia qual é? Qual é a boa notícia desta manhã? Qual que é a resposta de Deus para a nossa vida e diante dos vales que nós enfrentamos? Qual é a resposta de Deus? É que Deus está presente quando nós passamos pelos vales escuros. Deus está presente. O que é que nós lemos aqui no Salmo 23? No versículo 4 que eu destaquei aqui com vocês. O que é que nós lemos? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me socorrem. Então eu pergunto para você nesta manhã, qual é o vale da vida que você está passando por ele hoje? Qual é? Hein? Qual é o vale da vida que você está passando por ele hoje? De onde procedem os vales? É o que nós vamos conversar hoje. O que fazer quando estivermos passando por um vale escuro? O que fazer? Né? Então é sobre essas coisas que nós vamos tratar aqui nesta manhã. Então, veja só, exemplos de vales na Bíblia. Olha só, Josué, quando ele fala a respeito do castigo de Acã, ele menciona o vale da desgraça. Lá em Josué, capítulo 7, versículo 26, diz assim: e levantaram sobre ele um grande montão de pedras, pelo que se chamou o nome daquele lugar, o vale de Acor, que significa desgraça, o vale da desgraça, até o dia de hoje. Então Josué está falando sobre o vale da desgraça. Davi no Salmo 84, versículo 6, Davi diz assim: o qual, passando pelo vale de Baaca, faz dele um lugar de fonte. O que é esse vale de Baaca? Era um vale árido. Então, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um lugar de fonte. Então veja bem, Josué fala do vale da desgraça, Davi fala do vale árido, Oséias, ele fala do vale da aflição. Oséias capítulo 2, versículo 15, diz assim: transformarei o vale da aflição em uma porta de esperança. E Davi, aqui no Salmo 23, que nós lemos, versículo 4, alguém perguntou aqui de Josué, Josué 7, 26, tá? Eu falei Josué 7, 26, Salmo depois, Salmo 84, 6, Oséias 2, 15, e agora o próprio texto, Salmo 23, versículo 4. Davi fala sobre o vale da sombra da morte. Veja, tem um sentido figurado, amigos. Mas Davi, ele usou como referência um vale que realmente existia. Esse vale que Davi está falando, existia no meio do caminho entre Jericó e Jerusalém. E que de fato era muito sombrio, muito perigoso, deixando muitos atemorizados. Os viajantes que passavam por ali, eles ficavam com medo. A sombra, veja, a sombra era provocada pelas altas escarpas
que se erguiam de ambos os lados e a caminhada se estendia por 27 quilômetros. 27 quilômetros essa caminhada, você imaginou? Num desnível de 1.200 metros. Isso é uma realidade, gente. Era realmente assustador. Davi está usando esta figura, falando sobre este vale, que é um vale que realmente existe. Agora, vamos pensar aqui, amigos, sobre algumas verdades sobre os vales. Anote aí, algumas verdades sobre os vales. Primeira verdade. Escreva aí. Os vales são inevitáveis. Essa é a primeira verdade que a gente precisa entender sobre os vales. Os vales são inevitáveis. Ou seja, queira você ou não, os vales vão acontecer. Ou você acabou de sair do vale, de um vale, ou você está passando por um vale, ou ainda vai passar. Depois de uma montanha, sempre vem um vale. Jesus, ele não enganou ninguém. Jesus foi muito realista quando ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, gente, esse dia vai chegar para todos nós. Não tem jeito, ninguém escapa. Infelizmente, enquanto nós estivermos vivendo neste mundo, nós vamos passar por isso. Por isso que a nossa segurança não está aqui, neste mundo. A nossa segurança está lá na eternidade com Deus. Lá sim não haverá mais problemas, dificuldades, aflições. Então tudo isso que eu estou falando faz parte da vida. Faz parte da vida passar por tempos de frustração, por tempos de perdas, de fracasso, de fadiga, tantas outras coisas. É impossível viver sem passar pelos vales. É impossível. Outra coisa importante, outra verdade sobre os vales. A primeira verdade é que eles são inevitáveis. A segunda verdade, anote aí. Os vales são imprevisíveis. Amigos, os vales são imprevisíveis. Gente, não é possível planejar os vales, agendar os vales, desmarcar os vales. Não, eles são imprevisíveis. Os vales vêm justamente nas horas mais inesperadas. Os vales chegam de repente, quando menos se espera, nas horas mais inconvenientes, inclusive. Porque os vales são imprevisíveis. Aquilo que eu perguntei aqui para vocês, você já percebeu como às vezes um dia começa tão bom, não é? E de uma hora para outra se torna um dia terrível? Não foi essa pergunta que a gente fez logo no início? Às vezes é um telefone que toca, um e-mail que chega, um diagnóstico médico, um acidente, uma notícia, um problema no trabalho, um problema com o marido, um problema com criança, um problema com isso, com aquilo outro. O dia que começou uma bênção, parece que de repente se tornou uma maldição. Não é verdade? Isso acontece, queridos, porque os vales são imprevisíveis. Eles não agendam, não marcam hora, não. Não preparam a gente, não. Chega de repente. Outra coisa a respeito dos vales, veja, eu disse primeiro que os vales são inevitáveis. Segundo, eu falei que os vales são imprevisíveis. E terceiro, anote aí, os vales são imparciais. Os vales são imparciais. Vou repetir aqui para você que está anotando. Primeiro, os vales são inevitáveis. Segundo, os vales são imprevisíveis. Terceiro, os vales são imparciais. Gente, ninguém aqui, nenhum de nós, desses 330 pontos aqui que eu estou vendo, ninguém está imune da dor e do sofrimento. Ninguém. Ninguém recebe passe livre dos problemas. Todo mundo tem problema. Seja o rico, o pobre, o bonito, o feio, quem serve a Deus, quem não serve a Deus, todos enfrentam dificuldades. O vale na vida de uma pessoa, veja, não significa necessariamente que ela é uma pessoa má ou boa. Não. A Bíblia deixa muito claro que essas coisas elas podem acontecer com pessoas ruins e coisas ruins podem acontecer com pessoas boas.
A Bíblia deixa isso muito claro. Jesus disse lá em Mateus 5,45, que Deus faz raiar o seu sol sobre os maus e sobre os bons, e Deus derrama chuva sobre justos e injustos. Então acontece com todo mundo, com crente e com não crente. Ninguém está blindado, ninguém está isento das dificuldades e dos vales desta vida. Quando passamos por uma situação difícil, qual é a primeira reação que a gente tem? O que a gente pergunta? A primeira coisa que a gente faz quando surge um problema, uma dificuldade, a gente diz assim: por que comigo? Por que eu? O que é que eu fiz de errado? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que eu estou devendo alguma coisa na minha vida? Será que Deus está bravo comigo? Será que eu pisei na bola com Deus? Quando acontece alguma coisa errada com a gente pensa que é praga, que é maldição, e a gente logo enlouquece. E eu pergunto, eu te respondo te perguntando, você que faz isso, por quê? Por que eu? O que eu fiz de errado? Eu te respondo te perguntando, e por que não você? E por que não eu? Você acha que deveria ser o único no mundo isento de problemas? Você acha isso? Será que nós pensamos assim, que nós como crentes somos os únicos que deveríamos ser isentos de problemas deste mundo? Quando você passar melhor pelo vale, quando você passar pelo vale, ao invés de você ficar dizendo e perguntando por que eu, reconheça que vales podem acontecer na sua vida, como acontece na vida de qualquer ser humano nesse planeta. Lembre-se que aqui na Terra não é ainda o céu. Aqui as coisas não são perfeitas, não são redondinhas, bonitinhas. Aqui nessa Terra que nós vivemos, há problemas, há dificuldades, coisas ruins podem acontecer com qualquer pessoa. E o fato de você ser um cristão não te blinda das dificuldades, não o isenta das dificuldades da vida. O cristão também fica doente, o cristão também sofre tragédias, o cristão também perde emprego, o cristão também tem dificuldades financeiras, o cristão também perde ente querido, como vocês colocaram aqui, e tantas outras coisas, problemas que todos aqui colocaram no início, quando eu perguntei sobre os problemas desta vida. Todos vocês enfrentaram, enfrentam, não é? Só que existe uma grande diferença, gente. A grande diferença não é a ausência dos vales. A grande diferença para um cristão é a presença do pastor. Essa é a diferença, gente. É isso que faz a diferença na nossa caminhada. Porque os vales vão surgir, a gente sabe, para todo mundo. Mas a diferença é a presença do pastor. O Senhor está dizendo para nós nessa manhã: quando você passar pelo vale da sombra da morte, eu estarei contigo. Davi disse isso: quando eu passar pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. A presença do pastor faz toda a diferença. Ou seja, nós não passamos pelos vales sozinhos, amigos. O nosso pastor, ele passa conosco no vale. E aí então nós temos a certeza da nossa vitória. Enfim, a diferença na vida do crente não é a ausência do vale, mas é a presença do pastor, é a presença de Deus conosco. Deus disse, por exemplo, Deus disse para Josué: Josué, como eu fui com Moisés, assim eu vou ser contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Josué capítulo 1, versículo 5. Jesus disse, Mateus 28, 20: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias, Deus, o nosso pastor, está conosco para nos ajudar a passar pelos vales desta vida. Agora, vamos lá. Outra pergunta que eu faço aqui para a gente pensar juntos. Anote essa pergunta: de onde procedem os vales? De onde procedem os vales? De onde? Número 1, do diabo. Esse é um aspecto, vou falar de outros aspectos também. De onde procedem os vales? Pode ser do diabo.
O diabo tem o prazer em te ver no vale. E ele faz de tudo para te levar para lá, inclusive. Ele arma ciladas, coloca armadilhas. Ele mente para você. Ele te engana. Ele veio para matar, roubar e destruir. Essa é a missão do diabo. Por isso que Jesus compara o diabo com um ladrão. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Jesus faz essa comparação, citando o ladrão. O diabo é ladrão, ele quer roubar, ele quer matar você, ele quer destruir você. E a Bíblia nos alerta, gente. Anote esse texto, 1 Pedro 5,8. 1 Pedro 5,8. A Bíblia nos alerta: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa tragar, devorar. Sejam sóbrios e vigiem. A Bíblia nos alerta. Ok? De onde procedem os males? Eu falei que pode ser do diabo. Segundo, do próprio homem. Pode ser do próprio homem. Nem todo vale foi Deus que nos colocou nele. Não. Nem o diabo. Tem gente que põe a culpa no diabo, em Deus, em todo mundo. Às vezes, amigos, por nós sermos imprudentes e não consultarmos a Deus nas nossas decisões, nós acabamos indo para o fundo do vale. Cuidado, por exemplo, se você ganha R$500 por mês e você gasta R$1.000, você vai entrar num vale de dívidas. Se você não se preocupa com a sua saúde e você vive uma vida de qualquer jeito, completamente desregrada, você pode entrar num vale de enfermidades. Se você não educa os seus filhos, você corre um sério risco de entrar num vale de problemas familiares. Percebe? Então, gente, de onde procedem os vales? Primeiro, do diabo, pode ser do próprio homem, e terceiro, de Deus. Deus. Veja, embora Deus não tenha prazer em nos ver no vale, por vezes Ele permite que nós entremos neste vale para nos ensinar alguma coisa. Pode ser que o vale que você esteja vivendo hoje seja um propósito de Deus para te ensinar alguma coisa, para te fazer crescer em alguma área da sua vida. Todo vale serve para um propósito, gente. A fé se desenvolve nos vales desta vida. Deus está mais interessado, veja, Deus está mais interessado na minha salvação do que no meu conforto ou conveniência. Deus está mais interessado na sua salvação, na tua salvação, do que no teu conforto ou conveniência. O interesse de Deus é que o meu caráter seja formado segundo a sua vontade. E às vezes, para desenvolver em nós este caráter, Ele nos permite ir para o vale. O vale arranca de nós tudo aquilo que desagrada a Deus. O vale nos molda conforme a vontade de Deus. E sabe qual que é a vontade de Deus para mim e para você? Você sabe qual que é a vontade de Deus para mim e para você? É nos tornarmos semelhantes a Jesus. Ele quer te tornar semelhante ao Filho dele, a Jesus. O próprio Jesus passou pelos vales da vida. Jesus passou. Ele foi tentado, ele foi injustiçado, ele foi perseguido, ele foi caluniado, ele foi traído por um amigo, ele foi açoitado e até morto foi, sem merecer. Passou pelos vales. E por que nós pensamos que nós viveremos isentos dos vales? Por que você acha que você é melhor que Jesus? Eu sou melhor? Nós somos melhores que Jesus? Se Jesus, que foi Jesus, passou pelos vales, e nós? Não somos melhores do que Ele. Mas tenha certeza de uma coisa, de que Deus pode usar cada um destes vales para te moldar e te fazer crescer. E até o mal que alguém intentar contra você, Ele pode usar para o bem e reverter em bênção para a sua vida. Você crê nisso?
Você crê nisso? Outra pergunta para a gente pensar juntos aqui. Outra pergunta. O que fazer quando estiver passando pelo vale escuro? Qual que é a resposta que Deus tem para a nossa vida diante dos vales escuros desta vida? O que fazer? Escreva essa pergunta. Gente, o salmista disse: ainda que eu ande, grifa aí na sua Bíblia a frase, ainda que eu ande, eu ande, grifa isso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, agora grifa, não temerei. Grifa, importante para você, quando você for ler, você vai entender o que eu vou dizer. Então grifa, ainda que eu ande ou andasse, conforme está a tua versão, coloca andasse, grifa embaixo. Grifa também, não temerei mal algum, só coloca não temerei, grifa lá. Pois tu estás comigo, grifa de novo, tu estás comigo, grifa. A tua vara e o teu cajado me consolam. Grifa vara e grifa cajado. Então, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam, me protegem, me socorrem. Gente, o que fazer então? Eu vou te dar aqui alguns caminhos da resposta que Deus tem para nós nos vales. Você quer saber? Então não vai embora não, fica aí que eu vou falar para você. O que fazer quando estivermos passando por vales na vida? Primeiro, anote, recuse o desânimo. Recuse o desânimo. Anote isso. Veja, Davi disse, ainda que eu ande, por isso que eu pedi para você grifar, eu ande. Davi disse, ainda que eu ande. Veja, ele não disse, ainda que eu corra. Ele não disse, ainda que eu entre em pânico e recue. Não, ele não falou isso. Ele também não disse, ainda que eu fuja. Não, não disse isso. Ele disse, ainda que eu ande. Veja, correr, gente. Correr fala de medo. Não é assim, quando a gente está com medo de alguma coisa, a gente corre. Você vê lá um tiroteio na esquina, o que você vai fazer? Você corre, você vai ficar andando, você vai correr. Então correr fala de medo, você fica com medo, você vai embora. Recuar fala de covardia. Alguém intimida a gente recua. Você não avança. Entrar em pânico fala de falta de fé e confiança. Então Davi não disse assim, olha, ainda que eu corra, ainda que eu recue, ainda que eu entre em pânico. Não, ele falou, ainda que eu ande. Percebe a diferença? Percebe? O que significa isso? Andar significa dar passos firmes. E isto fala do quê? Dar passos firmes, fala de confiança em Deus, mesmo no vale escuro da morte. Quando Davi diz aqui, andar pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele está dizendo o seguinte, eu não vou fugir, eu vou enfrentar, eu vou encarar, não vou desanimar. O que nós podemos aprender, amigos, é que Deus não nos chamou para fugir do vale. Deus não te chamou para fugir do vale. Ele te chamou para você passar pelos vales e vencer os vales no poder do nome de Jesus. Não é possível rodear o vale e nem passar por debaixo dele. O único jeito é passar pelo vale. Passe o vale, dê passos, ande, dê passos firmes, não desanime. Sabe por quê? Porque você não está sozinho, você não está passando esse vale sozinho. Deus está com você nessa caminhada. Foi o que Davi disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Tem presença de Deus com você no vale. Isaías 43:2. Quando passares pelas águas, quando passares pelos rios,
quando passares pelo fogo, eu estarei contigo, diz o Senhor. Então, meus irmãos, o que fazer quando estivermos passando por vales escuros? Primeiro, recuse o desânimo. Segundo, recuse o medo. Eu pedi para você grifar, não temerei. É importante você grifar, para depois você lembrar dessas verdades que eu estou compartilhando com você. E você fazer um exercício de leitura diária sobre isso. Veja, recuse o medo. Segundo, Davi, ele disse o seguinte: eu não temerei mal algum. Gente, como é que a gente pode passar pelo vale sem ter medo? Como? Sabe como? Focalize o poder de Deus e não o problema. Olhe para Deus, olhe para o poder de Deus e não para o problema. O que faz a diferença no vale é onde você focaliza o seu pensamento. Aonde você tem focalizado? Nas circunstâncias ou em Deus? No que está ao redor? Ou no Senhor, no seu pastor? Focalize sua mente não na situação, mas sim no Salvador. Não no problema, mas no poder de Deus, gente. Lembre-se de Pedro andando sobre as águas. Você lembra dele andando sobre as águas? Lembre-se dele andando sobre as águas. Enquanto ele olhava para Jesus, enquanto ele olhava para o Mestre, ele conseguia andar. Quando ele começou a olhar para as ondas, para o vento, para as circunstâncias, o que aconteceu? Ele começou a se afundar. Ele começou a afundar naquele mar. Lembre-se disso. Então olhe para o Senhor e você não vai afundar. Outra coisa importante que nós precisamos entender é que a resistência humana tem um limite. A resistência humana se esgota. Para passar pelos vales da vida, gente, nós precisamos de uma fonte maior do que nós mesmos. Se você pensa que você vai passar pelos vales baseados somente no teu esforço, na tua capacidade, no teu braço, na força do teu braço, você está muito enganado. Você não vai conseguir nada. Nada. A gente só consegue algo na força do Senhor. Você precisa reconhecer que você precisa de uma fonte maior para você vencer os vales. Você precisa de uma fonte maior. Muito legal a tua inteligência, a tua capacidade, a força do teu braço, isso é muito bom. Mas isso não basta. Você precisa de uma fonte maior, mais elevada. Reconheça que você precisa da ajuda de Deus, porque Ele é a fonte maior. A Bíblia diz, Salmo 34, 18, a Bíblia diz que o Senhor está perto daqueles que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Deus estará com você nos vales da vida. Creia nisso. E é interessante nesse texto, queridos, que a partir do versículo 4, há uma mudança de linguagem. Versículo 4 que a gente leu. Até então, Davi está falando de Deus. Ele está falando de Deus. Mas quando começa o versículo 4, veja, no versículo 1 até o 4 ele está falando de Deus. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Ele vai falando de Deus. E quando chega no versículo 4, Davi já não está falando mais de Deus. Agora ele está falando com Deus. E ele disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Sabe o que Davi está dizendo? Que são os vales da vida que nos colocam face a face com Deus. Quando você está passando por um vale, você não quer falar de Deus. Quando você está enfrentando o vale, você quer falar com Deus. Não é verdade isso? Quando nós nos sentimos desgastados, perplexos, desesperados, tristes e abatidos, aí é a hora de conversar diretamente com Deus. E é justamente nesta hora que Ele fala conosco. E Ele diz: filho, filha, eu estou com você. Você não está sozinha, você não está sozinho. Não desanime, minha filha, não desanime, meu filho. Essa dificuldade na sua vida vai passar, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nessas horas que Deus fala com você. É muito bom quando nós estamos no topo da montanha. Quem não gosta de estar no topo da montanha? É muito bom.
Mas é no vale que a gente encontra com Deus. São nos vales da vida, nas provações, nas tribulações, nas adversidades, que Deus se revela a cada um de nós. É neste momento que o Senhor diz que Ele vai mudar as nossas vestes de luto por vestes de louvor e vai transformar o nosso lamento em cânticos de alegria. Você crê nisso? Você crê nisso? E terceiro e último que eu deixo para você aqui, algo tão importante também, o que fazer quando nós estivermos passando por vales escuros desta vida? Primeiro, eu disse, recuse o desânimo. Segundo, recuse o medo. E terceiro, anote aí, confie na proteção de Deus. Confie na proteção de Deus. Confie. Veja, Davi disse, a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu pedi para você grifar as duas palavras, vara e cajado. Grifa aí na tua Bíblia. Tua vara, teu cajado me consolam. Olha, gente, a vara e o cajado eram ferramentas do cotidiano de um pastor de ovelhas. Esses dois instrumentos, eles eram usados para proteger e guiar as ovelhas. Os pastores, eles usavam a vara para expulsar os lobos. E eles usavam o cajado para guiar as ovelhas que extraviavam pelo caminho. E o que Davi estava dizendo é que quando nós passamos pelos vales, o nosso pastor nos protege. Mas ele também nos guarda, ele também nos guia. O nosso bom pastor, ele luta por nós, enfrenta os inimigos. E é isto que ele faz, e é isto que a vara e o cajado representam. A vara e o cajado representam, anote aí, a vara e o cajado representam proteção, defesa e direção. Proteção, defesa e direção. Eu quero concluir essa mensagem para nós orarmos nessa manhã. Pergunto a você, qual é o vale da vida que você está passando por ele hoje? Qual é o vale? Problemas financeiros? Problemas familiares? Enfermidade? Calúnia? Perseguição? Não importa. O importante é que por mais escuro que seja este lugar que você está passando, você pode contar com Jesus como seu bom pastor. Ainda que o seu vale seja um vale de morte, você não precisa temer, porque Jesus está com você. E tem vara e cajado para te guardar e te guiar, até você atravessar o vale e no final você cantar o hino da vitória para a glória do nome do Senhor. O Senhor é o teu pastor e absolutamente nada te faltará. Nada te faltará. Creia nisso. E anote este versículo para nós orarmos. Anote Salmo 84, versículo 6. Salmo 84, versículo 6. Bem-aventurado o homem que, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Feliz o homem que, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Eu quero orar por você nesta manhã, no início dessa semana, e eu quero que você coloque agora aqui, na tela, escreva para mim, qual é o vale da vida que você está passando por ele hoje. Coloque aí. Problemas financeiros, não sei, familiares, calúnia, perseguição, enfermidade, problema com filho. Coloque aqui porque eu vou orar, eu vou ler aqui orando. Eu vou ler aqui, eu vou orar e ler qual é o seu vale de hoje, que você está enfrentando hoje. Coloque aí, por favor, porque eu vou orar. Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra, Senhor. E eu quero orar pelos meus irmãos. Pela Carmen, na sua saúde, problema de saúde. A Nádia, financeiro. A Sil, vale da perda. Crise no casamento. Trabalho, problema com filho. Marido com vício. Vale no casamento.
saúde, angústia, enfermidades. Ô Senhor, coloca a tua mão nesta manhã. Um vale profissional, a vida espiritual, saúde, parte financeira e sentimental, o vício de alcoolismo do filho e nora, saúde do marido, familiares, Senhor, desemprego, o filho, a neta Sara, tem um cisto no ovário. Ô Pai amado, aqui estão esses pedidos, conforme os meus irmãos estão escrevendo, conforme os meus amigos estão escrevendo, qual é o vale que eles estão enfrentando. Nós cremos nessa manhã que o Senhor está com eles no vale. A tua vara e o teu cajado consolam, trazem socorro, trazem proteção, defesa, direção. Nós vimos que a tua vara e o teu cajado são as ferramentas do cotidiano de um pastor de ovelhas que eram utilizados, Pai, para proteger, para guiar as ovelhas, a vara para expulsar os lobos, os inimigos, e o cajado para guiar as ovelhas que por vezes se perdiam no meio do caminho. Senhor, nós cremos que o Senhor está com a tua vara e teu cajado nesta manhã, nos protegendo, nos dando defesa necessária, direção. Pai, eu oro por todos aqueles que estão escrevendo aqui, Senhor, que eles sejam tocados agora, que haja uma libertação, que haja graça, que haja saúde. Pai, converta o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Pai amado, problemas dentro do lar, no casamento, na relação com os filhos, seja o que for, Pai, coloque as tuas mãos agora de poder. Pai, envia socorro para este lar, envia socorro para esta casa, em nome de Jesus. Um problema financeiro, Senhor, pessoas que estão enfrentando uma crise em função desta pandemia que desestabilizou o mundo. Pai, em nome de Jesus, eu oro crendo que o Senhor vai fazer infinitamente mais do que aquilo que nós estamos pedindo ou pensando. Pai, eu creio no teu poder, eu creio que o Senhor faz coisas grandes. Eis que faço novas todas as coisas, é o que diz a tua palavra. O Senhor faz novas todas as coisas. Pai, eu sei que o Senhor pode fazer algo novo na família. Eu sei que o Senhor pode fazer algo novo na saúde desses irmãos que estão colocando aqui esses problemas. Eu sei que o Senhor pode fazer algo novo na vida financeira destes irmãos que estão colocando aqui os seus problemas. Eu sei, Pai, que o Senhor pode fazer coisas grandes, ou coisas firmes que nós não sabemos, mas que o Senhor vai revelar. Pai amado, em nome de Jesus, coloca a tua mão, abençoa, Senhor, guarda, protege, livra de males, livra os meus irmãos de dores, de perigos, de acidentes, de desastres. Pai, em nome de Jesus eu oro por todos esses meus queridos irmãos, nessa transmissão, Senhor, pedindo que a graça do Pai, a graça do Senhor, esteja presente em cada família agora, Senhor, em cada família agora, dando a eles um dia abençoado, dando a eles uma semana abençoada, Senhor. Pai amado, eu creio, Senhor, que o Senhor está conosco, Senhor, nos problemas, nas dificuldades dessa vida. O Senhor está presente nos vales, e eu sei que no final o Senhor vai trazer alegria, vai trazer vitória, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Pai amado, nós te louvamos porque sabemos que o Senhor está conosco todos os dias. O Senhor prometeu nunca nos deixar, nunca nos abandonar. Essa é uma promessa poderosa, isso traz alento, refrigério e descanso para a nossa alma. Portanto, Senhor, eu te agradeço e eu apresento esses pedidos aqui, Senhor. Apresento diante do teu altar, nesta manhã, colocando diante do Senhor, sabendo que o Senhor vai realizar milagres nessa semana. E muitos contarão testemunhos daquilo que o Senhor vai realizar na vida deles. Em nome de Jesus eu oro. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Que o Senhor continue abençoando poderosamente a vida de vocês. E dê uma semana preciosa na presença dEle. Tá bom, queridos? Deus abençoe. Tenha um bom dia. Graça e paz de Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa. Amém. Um grande beijo, amigos. Um beijo enorme. Tchau.